Bom, continuando então com a parte de escoamento potencial, quando é que a gente usa, né, numa situação prática, a teoria de escoamento potencial? Né? Então, um caso típico, né, é escoamento longe de parede, né, quando a gente tem um escoamento uniforme, ou seja, irrotacional. Né? Então, por exemplo, o que eu estou tentando mostrar nessa figura é, a gente tem aqui um aerofólio, né, e esse aerofólio está sujeito a um escoamento, né, que chega, a gente chama de escoamento de corrente livre, é um escoamento que chega nesse aerofólio de forma irrotacional, né? Então, um escoamento uniforme chegando nesse aerofólio, né, que eu desenhei aqui em achurada. Vamos pôr ele aqui em vermelho. Então, isso aqui seria meu aerofólio. Né? Quando o escoamento chega nesse aerofólio, a gente vai ver na sequência da disciplina, a gente tem algo que a gente chama de camada limite. Ou seja, pelo, pela condição de não deslizamento, esse escoamento aqui, ele vai ter que ter a velocidade do aerofólio, né? Ou seja, velocidade relativa nula em relação a esse aerofólio. De forma que a gente vai ter um perfil de velocidades aqui dentro. Alguma coisa assim, ó, por exemplo, nessa parte aqui do aerofólio, né? A gente vai ter alguma coisa, deixa eu tentar desenhar, alguma coisa assim, ó. Seria alguma coisa, faria um perfil assim, né? Eu tenho que recuperar mais ou menos o meu perfil de corrente livre, né? E aqui dentro eu tenho alguma coisa que vem para zero, né? Não sei se está dando para ver direito, mas enfim, alguma coisa que vem para zero. De forma que aqui dentro, numa região muito aqui dentro, né? Numa região muito próxima à parede, eu preciso considerar os efeitos viscosos e meu escoamento ele não é, obviamente, potencial, né? Então dentro, quando eu digo dentro, né? Eu desenho aqui uma linha, né? Dentro dessa linha, entre essa linha e a parede do aerofólio, eu tenho uma desaceleração do escoamento, porque ele tem que atingir a condição de velocidade, condição de não deslizamento, né? Velocidade igual à velocidade da parede na parede. Né? Então, obviamente, nessa região toda aqui que eu estou passando a caneta, ó, a gente vai ter então um escoamento que é rotacional. E eu não posso usar a teoria potencial. A mesma coisa aqui embaixo. Né? Mas fora, longe da parede, o meu escoamento ele volta a ser um escoamento, né, e rotacional, né? Um escoamento uniforme. E aí eu posso usar, longe da parede, eu posso usar a minha teoria de escoamento potencial. Né? Como é que a gente pode imaginar isso numa situação prática? Né? Então eu posso imaginar, ó, a gente pode fazer o contrário. Né? Eu posso imaginar, isso é bem comum, né? Eu imagino que eu tenho aqui meu aerofólio, algum objeto, alguma coisa. Estou pondo aerofólio porque é mais simples, é um objeto delgado, né? Um corpo delgado. Então eu tenho aqui meu aerofólio. Eu imagino que ele está se movendo com uma velocidade v, né, em relação, né, ao fluido, certo? Uma situação comum, né? Imagina uma aeronave, um automóvel, né? O ar está relativamente parado, então esse objeto se move com uma velocidade v, né? Vou pôr aqui, ó, v, inclusive, ó, igual ao zero, né? Em relação a esse fluido que está parado. Né? Aí o que acontece? Se a gente pegar e colocar o sistema de referência no aerofólio, então eu ponho aqui ó, y, então a gente vem pondo ó, y e x, para o sistema de referência no aerofólio. Né? Então o que acontece? Né? Esse aerofólio, se eu sou um observador que tá seguindo o aerofólio, né? Tô com esse sistema de referência, eu passo a enxergar a situação de cima. A gente enxerga isso que está aqui em cima. Ou seja, se o observador está no aerofólio, ele enxerga um escoamento que chega com velocidade uniforme zero, porque o ar, né, o fluido aqui, que está no entorno do meu objeto, ele estava parado, certo? Então, se eu passo a me mover com a velocidade do aerofólio, eu estou enxergando, né, todo o fluido chegando com a mesma velocidade com a qual o aerofólio se move. A mesma coisa acontece quando a gente está num automóvel. Né? Então, se o ar está parado, né, e a gente se move junto com o automóvel, a gente está enxergando o ar chegando com a velocidade do automóvel, mas todo ele chega, né, com essa velocidade uniforme. Então, longe da parede, longe dessas paredes, o meu escoamento ele é uniforme e a gente pode usar a teoria potencial, né? Porque
toda a desaceleração que o fluido... Então aqui, ó, em cima eu já estou no referencial do aerofólio, né? Então a gente está enxergando o escoamento chegando com uma velocidade uniforme no meu objeto, né? Que no caso é o aerofólio. Essa velocidade ela tem que desacelerar na parede, porque se o meu referencial agora é o aerofólio, a velocidade é nula na superfície do aerofólio, né? Ou do meu objeto, né? Do meu corpo rígido, né? Então a velocidade tem que atingir velocidade nula na parede. Então todo o entorno aqui do aerofólio a velocidade vai ter que ser nula, né? É o que eu tentei desenhar aqui em cima. E obviamente quando eu me afasto eu tenho que recuperar essa velocidade de corrente livre aqui né, do meu né, longe do aerofólio. Né? Eu tenho que recuperar esse U0 aqui em algum lugar. Né? Então, longe do aerofólio, a gente pode usar a teoria de escoamento potencial. Né? Então, quando que ela vai ser válida? Né? Longe de parede. Tá? E aí a gente vai ver mais para frente algo que a gente chama de camada limite, que é essa linha que eu desenhei aqui, ela está exagerada nessa figura, ela é muito menor, e todo o arrasto, a gente vai falar mais para frente, né? Todo o arrasto que eu causo no meu aerofólio, ele vai estar nessa região aqui. Eu tenho que calcular meu escoamento aqui dentro. Ele vai estar ligado a esse gradiente de velocidade. Né? E tudo que está fora, né? A gente não precisa, né? Não tem gradiente de velocidade, então realmente eu não tenho efeito de arrasto, né? Não tenho como achar o arrasto com o escoamento potencial. Né? Até porque a gente desprezou o atrito viscoso quando a gente fez essa teoria de escoamento potencial. Então, esse arrasto de fricção, eu não tenho como encontrá-lo, né? Usando a teoria potencial. Por outro lado, a gente vai ver que essa linha aqui que eu desenhei afastada, ela é muito pequena. Tá? Ela tem uma espessura muito pequena. Né? De forma que se eu pegar o escoamento potencial e calcular em volta desse aerofólio, né, eu tenho praticamente a pressão aqui dentro. Né? A gente vai falar disso também quando a gente fala de camada limite. Né? Então, a pressão na parede, eu consigo encontrá-la com base no meu escoamento potencial, né? No que a gente vai calcular a partir de agora. Né? A gente viu algumas equações aula passada, a gente vai começar a trabalhar com essas equações. E essas equações elas vão ser capazes de dar o campo de pressão, né, aqui em volta, e a gente vai aproximar, né, a gente vai ver que realmente é uma aproximação muito boa, pegar o campo de pressão na superfície do aerofólio, né, na superfície aqui do meu objeto, vai ser exatamente o campo de pressão que eu calculei com o teorema potencial, com a teoria potencial, que é muito mais simples. Então, resumindo, o que eu quero dizer é o seguinte: a teoria potencial vai dar para a gente o campo de pressão em volta aqui na superfície do meu objeto. Né? E a teoria de camada limite, quando a gente for abordar na sequência, né, do curso, vai dar para a gente a tensão em volta desse objeto. Tá? Então, em outras palavras, né, a teoria potencial dá para a gente a sustentação, né, a força de sustentação. Então a gente vai ter aqui uma resultante para cima. Isso aqui vai ser dado pelo teoria potencial, tá? Que a gente vai calcular agora. O arrasto não. Se eu quiser calcular o arrasto, a gente costuma usar D de drag. O arrasto vai ser dado pela teoria de camada limite que a gente vai falar mais para frente. Tá? Então, numa situação prática, é assim que a gente usa o escoamento potencial. Tá? Não é porque ele é simples que a gente não vai usar ele para nada. Né? Ele vai servir principalmente em problemas de mecânica dos fluidos para a gente encontrar num escoamento externo, como a gente chama esse, né? Ou seja, o escoamento ele passa externo ao objeto, a gente chama isso de escoamento externo. A gente falou disso na primeira aula, na primeira, na segunda, quando ela ainda era presencial. Né? Então, escoamento externo, né? A teoria de escoamento potencial vai dar para a gente a sustentação, né? O que é muito, né? O que é muito importante. Tá? Certo? Então a gente vai usar aquelas equações que a gente vinha. A gente pode usar ou aquela equação de Bernoulli transiente ou a equação de Bernoulli, ou agora a gente vai deduzir, né, a partir de agora, alguns escoamentos simples, a gente chama de escoamento potencial básico, né, e a gente vai ver que a gente pode combiná-los e calcular escoamentos um pouco mais complicados, né, porque o problema ele é linear. Né, a vantagem do escoamento potencial é que a gente cai em algo linear, que a gente pode somar
as soluções. Então, eu tenho um problema complicado, a soma desses problemas me dá um problema mais complicado ainda, e aí eu posso ir obtendo campos de velocidade e campo de pressão em escoamentos cada vez mais complicados a partir de problemas simples. A gente vai falar disso na sequência.